Família sobrevivente. Quantos aqui estavam no domingo passado? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Pouca gente, a maioria não estava aqui no domingo passado. Então, se você não estava, queria apenas mostrar uma imagem que eu mostrei no início, na semana passada, que é a desse filme. Eu perguntei quantos aqui viram esse filme, e algumas poucas pessoas tinham visto. É um filme bem interessante. Eu comecei na semana passada falando justamente sobre esse filme, porque ele conta a história dramática de uma família que estava hospedada num resort da Tailândia no momento em que houve aquele tsunami, em 2004, no Natal de 2004. E esse filme conta a história de sobrevivência dessa família. No meio daquele turbilhão todo, eles se separaram ali pelas águas e depois eles conseguiram se reencontrar, todos sobreviveram, e é realmente uma história miraculosa, a história de sobrevivência dessa família. E eu coloquei esse exemplo, esse filme, justamente porque existe hoje, nos nossos dias, um tsunami muito mais poderoso que esse tsunami que devastou ali aquela região sudeste da Ásia, naquele ano de 2004. Se trata de um tsunami que tem destruído muito mais famílias do que aquele tsunami. E é um tsunami que tem conotações morais. Nós estamos falando de um tsunami que tem destruído as famílias, e a gente mostrou aqui alguns dados no domingo passado. Não vou mostrar novamente, esses dados estão lá na internet, você pode ver no site, na gravação do domingo passado. Mas, enfim, a gente vive uma época em que a família tem sido atacada de todos os lados, tem se desintegrado nos nossos dias. O índice de divórcios nunca foi tão alto, o índice de divórcios por tempo de casamento tem se reduzido cada dia mais, né? Ou seja, cada vez as pessoas divorciam mais cedo, os casamentos têm durado cada vez menos, e o convívio muitas vezes também tem se tornado difícil, não apenas o convívio conjugal, mas o convívio entre pais e filhos, entre irmãos, enfim. A família hoje tem sido muito atacada. A gente tem falado ao longo desse mês, que é o mês da família, sobre a família. Pode parecer, para muita gente, que esse é um assunto retrógrado. Aliás, eu fico impressionado, e eu vou falar mais sobre isso no domingo que vem, que toda ideologia hoje, em prol da defesa da família, é vista como uma ideologia ultrapassada, fundamentalista. Todas as pessoas que se levantam em prol da família, elas são tidas como pessoas ultrapassadas. A gente vive hoje esse momento. Eu vou falar mais sobre isso no domingo que vem, não quero entrar nessa avenida aqui agora, mas eu queria falar, apenas recordando, no domingo passado, a gente falou sobre a questão da permanência, o desafio da permanência na cultura do descartável. Esse foi o tema abordado na semana passada. A gente procurou conversar aqui sobre como a gente pode, como família, resistir ao desgaste do tempo. Qual é o caminho para isso? E aí a gente conversou sobre uma série de coisas. Aqui tivemos o exemplo de um casal, que por sinal é meu pai e minha mãe, que estão juntos há 48 anos, e a gente conversou um pouquinho, ouviu um pouco a experiência deles. E a gente, antes de prosseguir, eu queria colocar duas questões que eu acho que são muito importantes nessa temática da família. A primeira é a seguinte: você não pode mudar o passado. Você não pode mudar, não temos esse poder. Mas você pode semear para o futuro. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque aqui, nesse momento, nesse auditório, nós temos gente de todo tipo. Nós temos casados, temos descasados, temos casados de novo, temos solteiros, temos viúvos, temos gente de todo tipo. Temos casados em crise,
temos recém-casados, temos casados de muito tempo, temos gente que está planejando casar um dia. Enfim, a gente tem gente de toda espécie, temos filhos, temos pais, temos irmãos. Enfim, cada um tem uma história familiar. E quando a gente fala sobre família, quando a gente procura estabelecer alguns princípios sobre a família, é natural que a gente alimente uma culpa. A culpa do tipo, se eu pudesse começar de novo. Se eu pudesse ter essa orientação antes. Se eu pudesse saber dessas coisas aqui, ouvir essas histórias antes, eu não teria feito o que eu fiz. E muitas vezes a gente se alimenta de culpa. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: nenhum de nós tem o poder de mudar o passado. É muito importante a gente saber isso. Mas nós temos sim condições de ouvir o que estamos ouvindo e mudar daqui para frente. Semear um futuro diferente a partir de agora. Então isso é algo que eu queria deixar para vocês antes de prosseguir. E uma segunda questão que eu também queria deixar para a gente entrar na nossa temática de hoje é que ninguém, em sã consciência, gente, planeja o fracasso da família. Ninguém, por exemplo, casa para descasar, a não ser que seja uma má intenção deliberada, criminosa, de você tentar enrolar ou criar uma vingança aí, eu estou casando aí, mas a intenção não é... Não, o normal é o quê? Que a gente casa e a gente quer ser feliz. A gente casa, a gente quer viver com essa pessoa para sempre, até que a morte os separe. Isso é o normal. Ninguém cria, por exemplo, um filho esperando que esse filho enverede pelas drogas. Ninguém faz isso, em sã consciência. A gente quer criar os nossos filhos para eles serem cidadãos de bem. Nós que somos cristãos, queremos, acima de tudo, que eles sejam discípulos de Jesus. Enfim, ninguém conscientemente planeja o fracasso ou planeja fracassar na família. Isso não existe. No entanto, o fracasso é a realidade de muitos de nós. E aí a pergunta, o que acontece? Se a gente não planeja, se a gente não quer isso, por que fracassamos? Eu, essa semana, estava lendo esse livrinho, já citei o Stephen Kennedy aqui na semana passada, e eu queria voltar a um livreto, recomendo esse livro, se vocês puderem, ele tem na versão digital, você pode comprar também para ler aí no computador, no celular. Família acima de tudo. E esse livro começa com uma situação muito interessante que eu queria aqui compartilhar com vocês. Ele começa o livro falando, colocando uma situação como um teste. Imagine, por exemplo, que você estava com seus 2 filhos e aí eles combinaram com você de assistir um filme no cinema, um lançamento do ano que eles estão esperando. Imagina agora, né? Foram os Vingadores. Então, imagine que você combinou um mês antes de ir assistir os Vingadores no lançamento com seus 2 filhos, e eles estão indóceis com aquilo, esperando cada minuto para poder assistir esse filme, e você marcou, comprometeu ali de poder assistir os Vingadores no lançamento com seus filhos. E o tempo passa. Seus filhos estão na empolgação danada, e você, ao longo do tempo, você esqueceu. E aí, na semana dos Vingadores, ali, durante aquela semana, quarta, quinta-feira, o seu chefe chega para você e fala o seguinte: sábado nós vamos jogar um futebol ali no clube e vai ter também um churrasco lá, o pessoal do trabalho aqui e tal, importante você estar lá, para você se entrosar, né? E de repente o supervisor vai estar lá também, o gerente geral, para você se infiltrar ali e tal. E aí você, não, estou dentro, você nem lembrou, você tinha marcado no cinema. E aí, passa a sexta, chega o sábado, e aí você de manhã acorda e vai começar a se organizar ali, o seu filho vê você se arrumando. Fala: pai, você vai aonde? Eu estou indo jogar um futebol lá, vai ter um churrasco lá com o pessoal do trabalho. E aí os seus filhos falam: não, pai, mas e o nosso cinema?
Você bota a mão na cabeça, caramba, o que eu vou fazer? E aí você tem então duas opções. Ou você vai ligar para o seu chefe e vai pedir 1000 desculpas para ele, explicando que você tinha esquecido que tinha marcado um cinema com seus filhos. Ou você vai chegar para os seus filhos, vai pedir 1000 desculpas para eles, vai dizer, meu filho, semana que vem nós vamos, eu prometo que sábado que vem não vai faltar e nós vamos te dar compenso com pipoca em dobro e tal. Eu prometo também um rodízio de pizza depois do filme para compensar esse aborrecimento e tal. Você tem essas duas opções. O que você faria? É a pergunta que Stephen Kennedy lança na introdução desse livro. O que você faria? Estão pensando ou não? E aí? Você sabe o que o Kennedy diz no livro? Se você diz que você vai ligar para o chefe, pedir desculpa para ele, dizer que você tinha marcado o cinema possível, você está mentindo. Porque você não vai fazer isso. Ele diz isso. E sabe por que ele diz isso? Ele fala assim, olha, você está mentindo por uma questão. Porque 99,9% das vezes você vai falar com seus filhos. E ele diz por quê? Porque você sabe que os seus filhos te amam. E eles vão entender essa situação, eles vão ser capazes de assimilar isso. E você sabe também que o seu chefe não te ama. E que aquilo ali é uma oportunidade. E você vai para o churrasco não porque é amado, mas para ser amado, ou para ser reconhecido. E aí ele lança um desafio dizendo o seguinte, olha, tem alguma coisa muito errada nessa história. Por que é que nós, muitas vezes, optamos por ser fiéis àquelas pessoas que não nos amam e que nós não amamos? E deixamos de lado justamente as pessoas que nós amamos. Ele diz o seguinte, justamente as pessoas que nos amam é que acabamos decepcionando, vítimas dos nossos erros do dia a dia. E não é isso que muitas vezes acontece, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Ele diz o seguinte, a lógica diz que deveríamos ser leais com as pessoas que nos amam, mas na prática fazemos justamente o contrário. Você já parou para pensar que muitas vezes os relacionamentos mais difíceis que nós enfrentamos e temos são dentro de casa? Que a gente consegue ser respeitoso, educado, não explodir com um colega de trabalho, com uma pessoa num ambiente profissional, com um desconhecido na rua. Mas em casa, muitas vezes, a gente não tem o mesmo controle, nem a mesma disposição, e a gente estoura com o marido, a gente estoura com a mulher, a gente estoura com os filhos. E a gente não faz com os nossos filhos aquilo que a gente faria com os filhos dos outros. A gente não trata a nossa mulher do mesmo jeito, com o mesmo respeito que a gente trata a mulher do outro. Muitas vezes a gente faz isso. Por quê? Porque talvez a gente esteja num ambiente de intimidade tal que a gente, não, aqui eu posso ser quem eu sou. Aqui eu não preciso me controlar. E aí a gente vive aquela situação que é a seguinte, quando a gente está na fase da conquista, quando a gente está construindo a família, a gente precisa dar aquela impressionada, né? Então a gente precisa falar com carinho, a gente não fala tudo que pensa, né? Se a pessoa, a mulher pergunta, como é que eu estou, marido? Você está linda, maravilhosa. Né? Afinal, mesmo que você não esteja pensando, você vai dizer isso. Porque você está na fase da conquista. Só que aí sabe o que acontece muitas vezes? A gente constrói a família, a gente está junto. E a gente acha que a gente chegou no Everest. Conquistamos a montanha, não tem mais o que conquistar. E aí, a partir daí, a gente começa a viver com um descaso, com uma falta de interesse em preservar a relação, ou em preservar a família. A gente simplesmente acha que, por exemplo, às vezes isso acontece com filhos. A gente acha que o grande negócio é ter um filho. A gente luta para ter um filho. Quando tem o filho, agora deixa rolar. Simplesmente vai na intuição. E não há o esforço na criação do filho, da mesma maneira que houve para ter o filho. Então, eu queria colocar hoje
dando essa introdução, pegando esse gancho do Stephen Kennedy, justamente alguma coisa relacionada com a questão das tentações. Porque, gente, nenhum casamento se destrói, nenhuma família se destrói simplesmente de uma hora para outra. Tudo é um processo cumulativo. Tudo é um tijolinho após o outro que você vai quebrando, é um muro que você vai construindo lentamente. São decisões do dia a dia. É um churrasco aqui, é uma promessa não cumprida ali, é uma coisa que você prometeu e não fez, enfim, são coisas do dia a dia que vão construindo uma desconfiança. E daqui a pouco você vê que essa relação já está completamente desgastada. Então eu queria falar sobre a sedução das tentações. Tem uma frase interessante que diz o seguinte: ninguém tropeça numa montanha, mas sim nas pequenas pedras do caminho. Às vezes a gente pensa que a grande causa que destrói as famílias nos dias de hoje são as montanhas. São os grandes equívocos, os grandes erros, as grandes traições. De fato, isso acontece. Muitas famílias são destruídas justamente aí, nessas grandes falhas. Mas, na verdade, é que a grande esmagadora maioria é que são as coisas do dia a dia. São os pequenos desgastes que vão se acumulando e vão criando uma separação que vão tornando a convivência cada vez mais inviável. São as pequenas pedras ao longo do caminho. E eu queria hoje falar justamente sobre essas pedras, sobre a sedução dessas tentações do dia a dia que podem minar as nossas famílias. O texto que eu queria ler é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Vamos ler junto aqui, está na tela aqui. Será que a gente consegue ler? Vamos lá? Quem precisar de Bíblia, que quiser acompanhar depois, quando o texto sair, é só pedir aqui que a gente tem várias Bíblias aqui com a Nazaré, tá bom? Vamos juntos aqui então? Quando alguém for tentado, vamos lá gente, todo mundo, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Eu gosto muito da tradução do Eugene Peterson, da versão que ele tem na Bíblia, a mensagem. Ele diz o seguinte, nessa outra tradução eu vou ler como ele coloca: ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso, e Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. É uma versão, é uma paráfrase, uma adaptação do texto original. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, eu queria pegar algumas rápidas lições para a gente ter o nosso bate-papo aqui. Você já deve estar pensando, quem é o convidado de hoje? Daqui a pouco eu vou apresentar. Há um equívoco quando nós olhamos para essa imagem, que foi escolhida como a imagem da nossa série, que é o equívoco da gente pensar que os problemas, ou todos os problemas relacionados, ou os perigos relacionados com a questão da família, todos eles vêm de fora. E a família, então, precisa criar ali uma arredoma para se proteger desses inimigos do mundo exterior. E que o objetivo da família cristã é cercar-se de muros e de um campo de força para se proteger dessas tentações e desses perigos que vêm de fora do mundo. Esse é um equívoco quando nós olhamos para essa imagem. Porque, na verdade,
Hoje eu gostaria de falar não dos perigos que vêm de fora, mas os perigos que nascem dentro de casa. Os perigos que brotam de dentro para fora. Porque o texto diz, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Ou seja, a tentação, e Tiago, nesse texto, está falando sobre as provações e as tentações. E aí ele faz uma distinção clara entre essas duas coisas, porque Deus, ele muitas vezes nos envia provações. Mas Tiago faz questão de dizer que Deus não envia tentações. E você sabe qual é a diferença de uma provação para uma tentação? Será que alguém saberia? Como é que nós podemos distinguir entre uma provação e uma tentação? A provação tem um objetivo, que é o objetivo de nos fazer crescer. O objetivo da prova não é simplesmente avaliar, não é simplesmente ser um teste. O objetivo da provação é nos fazer pessoas melhores. E muitas vezes, então, Deus coloca diante de nós algumas dificuldades para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer, para que a gente possa passar por esses momentos difíceis e vencer. Mas a tentação é diferente. A tentação, ela tem o objetivo muito claro de nos derrubar. O objetivo da tentação é derrubar. O objetivo da tentação não é simplesmente erguer ou fazer de você uma pessoa melhor. Aliás, tem uma distinção que a gente poderia fazer, ela não é absoluta, mas em geral, a provação se trata de uma situação difícil, dolorosa, pela qual você passa. E a tentação tem a ver com uma situação agradável, uma situação promissora. Então, há uma diferença entre as duas coisas. A tentação é um falso bom caminho, enquanto a provação é um aparente mau caminho. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer. A provação é um aparente bom caminho. E a tentação que eu falei, né? A tentação é um aparente bom caminho. E a provação é um aparente mau caminho. Tá bom? Então a gente vai fazer essa distinção. Não é o nosso objetivo aqui agora fazer essa distinção. Por isso que eu não li todo o texto de Tiago. Eu quero falar das tentações. E quando ele diz, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, é porque existe uma tendência em nós de achar que quando a gente cai, a culpa não é nossa. Muitas igrejas, por exemplo, dizem o seguinte, se você tem um problema com alcoolismo, o problema, na verdade, é porque você tem um espírito do alcoolismo em você, é um encosto que grudou em você, que você precisa ir para poder fazer uma sessão aí espiritual para descarregar, tirar esse encosto da sua vida, porque se você expulsar esse demônio da sua vida, você está liberto do alcoolismo. Gente, se fosse assim, seria fácil, não é? Não seria fácil? Se libertar do alcoolismo é simplesmente ir para um lugar onde vai fazer uma sessão espiritual, tira o espírito do alcoolismo e estamos livres do alcoolismo. Mas não é bem assim. Porque além do inimigo das nossas almas, nós temos um inimigo dentro de nós, intrínseco em nós, que a Bíblia vai chamar de carne. A nossa natureza, muitas vezes, os nossos desejos, aquilo que Tiago vai chamar aqui de cobiça, é algo que está dentro de nós, arraigado em nós. Existe então, gente, uma ameaça que vem de dentro de nós. Ainda que você cercasse a sua família, ainda que você colocasse todas as precauções, tirasse televisão, tirasse internet, tirasse tudo que é contato com o mundo exterior e criasse a sua família ali, ainda assim você não estaria livre de perigos absolutamente mortais. Por quê? Porque existe algo dentro de nós. Olha o que Jesus falou sobre essa questão em Marcos, capítulo 7. Alguém pode ler para mim essa passagem aqui, rapidinho? Quem pode ler esse versículo? Está ali na tela? Uma pessoa, um de cada vez para não comprometer, não ficar muito tumultuado.
Então veja que Jesus está dizendo claramente que o grande problema não é aquilo que vem de fora. O grande problema é aquilo que sai de dentro. E Tiago vai chamar essas coisas que saem de dentro de cobiça. Uma outra maneira de traduzir, algumas versões trazem concupiscência, ou desejos descontrolados, ou ainda paixões. Tudo isso, gente, tem a ver com essa tendência que existe em nós. São desejos que nós carregamos e que muitas vezes, quando a gente dá vazão a eles, pode saber que vai vir pecado pela frente. Pode saber que vai vir destruição pela frente. A gente precisa então entender, antes de qualquer outra coisa, que é preciso cuidar não apenas do ambiente exterior, que é perigoso, como nós vamos falar na semana que vem. Mas nós precisamos cuidar também do ambiente interior. Cuidar também daquilo que está dentro de nós. Pensar com sinceridade nesses desejos. Porque não necessariamente esses desejos são pecaminosos, mas eles podem nos levar para o pecado. Muitas vezes os desejos, eles são até legítimos. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação comum que pode acontecer nos dias de hoje, de um pai se sentir culpado pela falta de tempo com o seu filho, e aí o que ele faz? Para compensar essa falha, o que ele faz? Vamos comprar presente. Todo dia ele vai chegar em casa e ele traz uma lembrancinha. Ele está fazendo isso com uma intenção até boa. Mas no fundo, eu posso estar com uma intenção boa e estar fazendo mal. Porque o presente jamais vai compensar a falta de presença. Então, na família existe muito isso. Muitas vezes a gente quer dar o melhor. E muitas vezes a gente acha que dando o que a gente quer dar, a gente vai dar o melhor, mas não é. E muitas vezes um rápido exame vai mostrar que no fundo existe uma cobiça. E eu vou a seguir tentar falar um pouquinho mais sobre isso. Veja só, eu quero falar também, quando ele fala de ser tentado pela própria cobiça, que a cobiça, gente, em si é egoísta. A gente pode usar essa segunda frase. A ameaça que vem de dentro, essa ameaça que está dentro de nós, dentro da nossa família, ela nos faz olhar apenas para dentro. Por quê? Porque ela é egoísta, por natureza. Esses desejos, eles via de regra, não nos fazem pensar no outro. Eles nos tentam a pensar apenas na gente. E aí vem essa tirinha do Calvin. Se você já ouviu o Calvin, né? Ele é fabuloso. E tem uma tirinha que ele diz o seguinte: ele está passeando ali com Haroldo, que é o seu tigre, e ele vai falando, as pessoas hoje são muito egoístas. E aí ele fala assim, o mundo seria bem melhor se, para variar, as pessoas parassem de pensar em si mesmas e pensassem nos outros. Aí o tigre vai dizer assim, puxa, e eu me pergunto quem seriam esses outros? E ele fala, todo mundo deveria pensar em mim. Né? É o cúmulo do egoísmo. Esse é o Calvin, egoísta por natureza. Só pensa em si mesmo. E aí, por que essa questão da cobiça está relacionada com o egoísmo? Por uma questão muito simples. Eu vou colocar isso da maneira mais clara que eu encontrei. Para que eu destrua a minha família, basta que eu pense apenas, e eu vou dar algumas opções para vocês, na minha felicidade. Para que eu destrua a minha família, basta que eu pense apenas na minha carreira. Para que eu destrua a minha família, basta que eu pense apenas no meu sonho. Para que eu destrua a minha família, basta apenas que eu pense no meu hobby, é a minha diversão. Para que eu destrua a minha família, basta que eu pense apenas no meu jeito, do jeito que eu gosto. Ou então, no meu prazer. Pronto, destruí a minha família. Em outras palavras, para eu destruir a minha família, basta que eu seja o quê? Egoísta.
A cobiça, gente, não passa de um egoísmo. É pensar apenas em si mesmos. Muitos lares, casamentos, famílias são desfeitos porque há não uma incompatibilidade em relação à vida, mas porque há egoísmo. E aí a gente precisa aprender que numa família não existe só o meu prazer, a minha felicidade, a minha carreira, o meu sonho, que muitas vezes nós vamos abrir mão dessas coisas em prol do outro. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar sobre isso, dizendo que é como num jogo de futebol. Se você tem num jogo de futebol, todo mundo é atacante, o que vai acontecer? Você vai levar gol, porque não tem goleiro, não tem ninguém para defender. Ou então, se todo mundo vier para a defesa, o que vai acontecer? Essa família nunca vai fazer gol. Na família, muitas vezes, no casamento, a gente precisa ter pessoas que estão na retaguarda, defendendo, e pessoas que estão aonde? À frente, avançando. E a gente precisa equilibrar, porque o problema hoje é que todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer ser artilheiro. Ninguém quer ficar na retaguarda, ninguém quer fazer trabalho de bastidor. A gente só quer ir para frente. A gente muitas vezes só pensa na nossa carreira, no nosso sonho, e a gente se esquece de pensar na família como um todo. Nós precisamos, gente, ser sinceros em relação a essa questão da cobiça. Muitas vezes a cobiça nos leva a um egoísmo na vida de só pensar na nossa vida, no nosso lado. E sabe qual é o problema da cobiça? Em terceiro lugar, é que Tiago vai dizer que cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. A palavra que ele está usando aqui para arrastado, gente, e para usar esse conjunto de palavras em arrastado e seduzido, vem de um ambiente. Sabe qual é o ambiente? A pesca. O que ele está querendo, o que ele está trazendo aqui, gente, é a imagem do anzol, da isca. Ser arrastado e seduzido por uma tentação é o mesmo que alguém apresentar diante de você o quê? Um anzol, mas ali tem o quê? Uma isca. O peixe, ele discerne o anzol. Ele vê o quê? A isca. E aí ele vai. Por quê? Porque ele quer morrer? Não. Nenhum peixe vai comer a isca porque ele quer morrer. Não, é porque ele vê a isca e fala, opa, uma minhoca fresquinha ali, eu quero ela para mim. E aí, quando ele vê, ele já está preso. É essa a realidade, o ambiente da palavra que Tiago está usando. A gente poderia usar, por exemplo, a questão da ratoeira. Né? O rato não vai morrer na ratoeira simplesmente porque ele quer morrer, mas é porque ele foi seduzido pelo queijo. O desejo pelo queijo tirou dele toda a percepção pelas consequências. E aí, gente, é o que Tiago diz. Então, a cobiça, tendo engravidado, ela tem um filho. Qual é o nome do filho da cobiça? É o pecado. O desejo desenfreado, não avaliado, dá à luz o pecado. E o pecado, depois que ele se consuma, o que ele produz? A morte. Gente, é por isso que muitas vezes as famílias são destruídas por coisas imperceptíveis. Como eu falei no início, ninguém planeja o fracasso na família. Vamos ser sinceros, se o pecado fosse uma experiência desagradável, ninguém pecava. Você concorda comigo? Se o pecado fosse uma experiência ruim, desagradável, ninguém cederia. Se o pecado tivesse o gosto de uma bezetacil, ninguém pecava. Por que o pecado atrai e seduz? Porque ele se apresenta como uma coisa boa, agradável. Lembram lá do jardim?
Olha só, a ameaça é sutil e atraente. Olha o que lá no jardim, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, a gente lê. Quando a mulher... E aí alguns vão dizer, peraí, já está, isso é coisa de machista. Calma, gente, não quero entrar nesse âmbito aqui agora. Estou apenas colocando o que o texto está dizendo. Quando a mulher... E para você não dizer que eu sou machista, a maneira mais correta, talvez, de interpretar esse texto é fazer a pergunta: onde estava o homem nesse momento? Onde ele estava? Alguém sabe dizer? Viajou, hein, Mica? E agora foi uma viagem longe, mas tudo bem. Aonde o homem estava? Ele estava ao lado dela. E o que ele fez? O que geralmente ele faz hoje. Nada. O movimento feminista fala muito do problema do autoritarismo masculino, mas para mim o maior problema hoje não é o autoritarismo masculino. O maior problema hoje, sabe o que é? É a omissão masculina. O problema não é que tem homem querendo ser mais homem do que é. O problema é que não tem homem de verdade. Porque se tivesse um homem de verdade, ele não seria omisso. Percebe? A questão é que ele se torna cúmplice da mulher nisso. Então nós podemos dizer, quando o casal estava ali junto, viu que a árvore parecia agradável, veja as palavras que eu sublinhei, fecha aspas aí do problema do feminismo e machismo, tá? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era, em segundo lugar, o quê? Atraente aos olhos. E além disso, era o quê? Desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Gente, se a árvore parecesse desagradável, se ela fosse não atraente, mas repulsante, e se ela fosse indesejável, você acha que a mulher tinha comido desse fruto? Por que então é que o pecado ele encontrou guarida ali naquele momento? Porque a tentação é uma ameaça sutil, é atraente. A família muitas vezes ela afunda nesses momentos de tentação sutil, de decisões diárias, em que o cara, voltando ao programa do churrasco, lá do início, ele vai pensar o seguinte: os meus filhos, eles vão me entender. Porque eu, na verdade, eu estou marcando esse churrasco, eu vou lá nesse churrasco, não porque eu gosto daquele pessoal, não é porque eu gosto de jogar bola, é porque eu estou pensando no futuro deles. Eu estou pensando neles, eu não estou pensando em mim. Eu estou pensando em poder conseguir ali uns contatos, uma promoção, conseguir, quem sabe, um salário melhor, porque se eu conseguir um salário melhor, eu vou poder ter umas férias melhores, levar ele para uns lugares legais. Muitas vezes, gente, as tentações surgem assim. E aí você tem muito pai, tem muita mãe que, pensando em dar um futuro melhor para os seus filhos, acabam dando um presente pior. E se esquecem que a vida não é feita de futuro. A vida é feita no presente, no hoje. Por isso, tem gente que acha que cria os filhos para 30 anos. Não, você tem que criar o filho pensando no dia a dia. É preciso fazer uma equação equilibrada nessa história. Nem tudo para o futuro, nem tudo para o presente. É preciso entender essa dinâmica. Não quer dizer que trabalhar é pecado. Não, o trabalho é importante. O filho precisa ver que o seu pai, a sua mãe são trabalhadores, têm compromisso, responsabilidade, mas tudo com equilíbrio. Então é a tentação. Ou então o marido está viajando, chega no lugar, se apresenta ali e ele está tendo uma série de problemas. A mulher dele enche a paciência. Aí, mulherzinha rancorosa, reclamona, não se cuida. É aquela mulher que você pode imaginar, essa aí, meu amigo, merece o que acontecer com ela.
E aí esse camarada faz uma viagem, encontra uma antiga amiga de infância, caminharam juntos, tiveram até um caso lá na adolescência e tal, reencontra a garota. E aí ele vai pensar, poxa, olha aí, tá vendo? Tá bem cuidada, se tratou, né? Olha a minha mulher. E ele começa a comparar, fala, poxa, isso aqui ninguém vai saber. Caiu, traiu, criou-se um caso que só um milagre para resolver. Gente, muitas vezes ele cai porque ele está pensando em quê? Nele. Ele está pensando no prazer dele, na felicidade dele. Você está pensando muitas vezes até na desculpa do filho, mas no fundo você está pensando em você. Muitas vezes, gente, é o que acontece aqui, a gente é arrastado, a gente é seduzido por essas tentações. Eu quero colocar essa frase para você, para a gente concluir essa primeira parte. O melhor caminho não é o caminho mais fácil. É preciso ter muito cuidado com isso. O que é uma tentação? Eu poderia dizer que a tentação ela é um atalho. O que é um atalho? É um caminho mais curto, é um caminho mais fácil. Então, hoje a gente vive na época dos atalhos. A gente vive na época dos 7 passos para poder fazer alguma coisa. Então, é muito mais fácil a gente pegar ali um atalho que vai, com menor esforço, nos proporcionar os mesmos resultados. Só que na família, gente, não tem caminho mais fácil. É difícil, as relações são difíceis, a convivência é difícil. E muitas vezes a cobiça, ela está ali dentro, brotando, nos tentando, em várias áreas. Eu posso colocar, então, essas 4 áreas que eu deixo para vocês. Na área do dinheiro, na área da carreira, na área da sexualidade, na área dos filhos. Será que você é capaz de discernir quantas tentações existem no dia a dia, em pequenas decisões que nós somos levados a tomar todos os dias, relacionadas a essas áreas? Em relação ao dinheiro, a ter mais dinheiro. Em relação à carreira, a ter um cargo melhor. Nem sempre uma promoção é o melhor. Nem sempre uma promoção é sinal de bênção. Pode ser uma tentação. Na área da sexualidade, a mesma coisa. Todas as vezes em que nós usamos o outro como trampolim para o nosso sucesso, a nossa satisfação, o nosso prazer, você pode saber que na área da sexualidade vai ter algum tipo de problema. Porque a sexualidade não tem o objetivo simplesmente de ser a minha realização, a minha satisfação. Da mesma maneira, a questão dos filhos. Desde a decisão de ter ou não ter. E hoje isso é uma questão que está nos debates. A grande César ali levantou estatísticas nessa área, eu vou mostrar mais sobre isso na semana que vem, mas de como tem crescido o número de casais que optam deliberadamente, por uma questão de opção mesmo pessoal, não ter filhos. Isso tem crescido. O que está por trás disso? É bom avaliar as intenções, o que está levando a essa questão, a esse aumento de pessoas, de casais que não querem filhos. Você pode, inclusive, dizer não. Colocar filho no mundo como o nosso, né? Colocar filho no mundo para sofrer, como muita gente vai dizer, colocar filho no mundo, no Brasil, é o mesmo que botar um bebê numa arena para enfrentar os leões. Enfim, não vou entrar nessa questão aqui agora. Uma vez tendo filhos, como lidar com esses filhos? Como se relacionar entre marido, mulher e os filhos? Qual vai ser essa relação? Qual é o lugar dos filhos no eixo de equilíbrio? É muito comum a gente ver casais que giram ao redor dos filhos. E aqui eu posso dar um exemplo que é muito comum a gente ouvir. Você chega
de repente, um famoso, uma pessoa famosa, você chega, um entrevistador lá do vídeo show vai perguntar assim, teve filho agora, né? O que é seu filho para você? A pessoa vai dizer o quê? Meu filho é minha vida. Meu filho é meu tudo. Eu quase que queria perguntar, e o seu marido é o que para você? Dificilmente eu vou ouvir uma pessoa dizer que meu marido é a minha vida. Meu marido é meu tudo. Mas geralmente diz que o filho é minha vida, filho é meu tudo. Só que aí, sabe o que acontece? Você cria os seus filhos por no máximo aí 15, 20, 30 anos. E aí os seus filhos vão fazer o quê? Voar, voar. Né? Subir, subir. Eles vão fazer isso. E aí, em 20 anos ou 30, você vai olhar para o seu marido, você vai olhar para a sua esposa. Quem é essa pessoa? A minha vida era meu filho. Agora não faz mais sentido. É preciso entender que quando a Bíblia diz, deixa o homem, pai e mãe, se torna uma só carne, quem é uma só carne é quem? É o pai e o filho, a mãe e o filho? Não. Uma só carne é quem? O marido e a mulher. Porque o filho vai voar. Então é preciso a gente colocar as relações em equilíbrio. Isso tem a ver com as tentações do dia a dia, porque se a compreensão do ser da família está equivocado, a compreensão toda da família vai caminhar naquela direção. Então o eixo central, o equilíbrio central, ele não está na relação pais-filhos, ele está na relação marido e mulher. Mas e aí quando esse vínculo se rompe? Aí, meu irmão, é a graça, a misericórdia de Deus que reconstrói a família. E muitas vezes Deus vai cuidar daquela relação pai e filho, mãe e filha. Muitas vezes mães tendo que cuidar dos seus filhos sozinhas, mães tendo que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Isso é muito comum acontecer nos dias de hoje. E aí, a pergunta não é simplesmente dizer, não, mas está vendo? Como está funcionando, então esse é o certo. Não. A questão não é que esse é o certo porque funcionou. A questão é que Deus abençoou, deu graça, deu uma segunda chance. E onde muitas vezes existem decisões erradas, superabundam a graça e a misericórdia de Deus na vida. Então, tudo isso, gente, está relacionado com as tentações. Eu quero então colocar essa frase e aí partir para o encerramento aqui com o nosso talk show em poucos minutos. Você não pode fazer o quê? Mudar o passado. Você olha para a sua vida e vê quantas decisões, eu olho para a minha vida e vejo quantas decisões erradas, quantos momentos em que a gente feriu as pessoas que a gente mais ama, e a gente fala, eu queria mudar. Você pode mudar. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar daqui para frente e reconstruir. Então eu queria deixar esses exemplos para vocês, e aí bater um papo aqui agora rapidamente, 10 minutinhos para a gente encerrar, com uma pessoa. Semana passada a gente conversou aqui com o meu pai, a minha mãe, um casal, e hoje eu quero conversar com uma outra pessoa para falar um pouquinho sobre essa questão das tentações, para falar dessa questão da família, dos problemas que muitas vezes surgem na convivência familiar. Eu queria trazer uma pessoa que tem uma experiência de vida que queria compartilhar com vocês. Essa pessoa é o nosso grande Kiko. Venha cá, meu filho. Conversei com ele antes. Quantos aqui conhecem o Kiko, gente? Quase ninguém, né? Kiko, salve de palmas aí pro Kiko, por favor. Senta aí, Kiko. Pega o microfone ali, Kiko, por favor. Senta aqui no meio aqui, para o pessoal poder te ver dali da ponta aí. Pode pegar umzinho só aí. Você precisa de um, né? Sim, qualquer um dos dois. Desculpa. Tá vendo? São problemas da comunicação. Muito bem, Kiko. Kiko tem frequentado aqui a nossa comunidade, já tem alguns meses, né, Kiko? E eu queria que você, Kiko, compartilhasse um pouquinho com o pessoal aqui hoje, um pouco da sua experiência de vida, a sua experiência familiar, os seus acertos e desacertos. A caminhada, parece que você teve uma caminhada um pouco turbulenta em relação a essa questão familiar. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho a sua experiência, porque talvez algumas pessoas que estão aqui se identifiquem com essa história que você teve
e sejam abençoadas com você estar aqui hoje, né, e estar num momento de vida bem especial. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho em relação a isso que a gente conversou, né, a sua trajetória, a sua caminhada, né, falasse um pouquinho sobre a sua história, tá bom? Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? E a minha história é assim, eu sou filho de criação de uma família, né? E a minha mãe verdadeira, ela me deixou num hospital e daí os meus pais adotivos me adotaram. Só que já era uma família assim cheia de problemas, né? Que eu creio que todos nós aqui temos como seres humanos normais, né? E aí o meu pai era advogado e foi juiz ad hoc também, e meu pai adotivo e minha mãe era uma mulher do lar, assim, que veio da zona rural muito cedo, com 10 anos já estava numa casa de família, trabalhando, ajudando, e aos 13 anos começou a trabalhar. Meu pai também veio do sul do país, conseguiu se formar com muito esforço, e eu então entrei nessa família, e fui crescendo, e com o passar do tempo, né, onde eu morava, que era aqui em Copacabana, na República do Peru, antes de morar no P6, eu andava com pessoas do meu colégio, pessoal da rua e tal, e surgiu dentro de mim uma necessidade muito grande de aceitação. Eu acho que isso acontece com todos nós, né? Minha filha hoje passa por isso, e ela acha que por ter o novo telefone, o iPhone 6, as pessoas vão olhar para ela de uma forma melhor, porque nos ensinaram isso, né? A comprar o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas que sequer conhecemos, né? Então isso nos foi ensinado, não a todos, mas para muitas pessoas funciona assim. E a minha vida foi mais ou menos isso. Eu, nessa busca intensa de aceitação, de preenchimento desse vazio, eu conheci, por influência de pessoas também, conheci o sexo aos 10 para 11 anos de idade, né? Sou hétero, né? Mas conheci muito cedo e acabei me apegando muito a tudo isso. E depois me tornei atleta, fui atleta profissional de surf por 23 anos, 22, 23 anos, viajei o mundo todo, e sempre desvinculado, tanto da família quanto do meu local de existência, do lugar onde eu nasci, conhecendo a cultura da Ucrânia, conhecendo a cultura da França, a cultura do Havaí, a cultura... E aí você vai misturando e você vai se apaixonando por cada lugar desse, cada experiência que você vai tendo, e aquilo ali construiu a minha forma de pensar e ver o mundo. Mas muita coisa, eu acho que, em termos de erros que eu cometi, foi por causa de, dentro da minha família, não estou culpando meu pai nem minha mãe, longe disso, mas era perceptível que não existia uma presença da cultura do Evangelho, né? E não só do Evangelho, mas também desse entendimento que a gente tem do que é família, né, aos olhos de Deus, etc, etc. É mais ou menos assim. Se faltar alguma coisa, você pergunta aí. Certo. Você hoje é casado ou não? Não, hoje eu tive 3 filhos, né? Na época que eu era atleta, eu viajava muito, então eu não tinha uma namorada fixa, eu tive muitas mulheres, né? Então eu tive 3 filhos com 3 mulheres diferentes. E hoje a minha filha mais velha tem 16, o meu garoto tem 15, e a pequena que está aí agora na nossa linha tem 10 anos. E eu nunca fui casado, e no meu terceiro relacionamento, por eu ver que não deu certo, eu ouvia falar muito do tal Jesus, né? E eu sempre tive muita fé em Deus, mas nunca entrei dentro de uma igreja. Os surfistas em si, em geral, alguns atletas não gostam muito de igreja. Então eu acabei falando, vou dar uma chance para esse cara aí, vou conhecer esse cara. Daí eu entrei para esse caminho, né? Eu não gosto de falar igreja, mas igreja somos nós, mas eu entrei para esse caminho tentando buscar a solução dessa dor e desses problemas que eu nunca consegui solucionar, nem com os conselhos que eu ouvi dos homens, nem dos meus pais, nem de ninguém. Então eu resolvi, e hoje estou tendo a minha vida totalmente reestruturada. Eu estou no Evangelho já tem uns 12 anos e dou trabalho para Jesus. Ô Kiko, e para a gente caminhar assim para o fim, você tem uma filha que está aqui, né? Não sei quantos conhecem a Miley.
é uma criança maravilhosa, tem 10 anos, é coleguinha da Rebeca e tal. E a Miley tem 10 anos. Né? Você hoje tem participado aqui da igreja, tem, né, vive nessa outra perspectiva. Como é que é assim, se você pudesse passar para a Miley, né, o que você queria para a vida dela, né, em relação ao que você viveu, você hoje simplesmente diria, não, minha filha, isso é o que eu viver, né, do impulso, aqui, mulher colar e tal, isso você acha que foi o melhor caminho, ou você diria para ela assim, minha filha, eu queria que você não tivesse a experiência que eu tive, eu quero te mostrar um caminho novo, diferente desse caminho que eu vivi. Como é que você lida com essas questões assim, em relação o que você está semeando com a Miley hoje? Essa é basicamente a pergunta aí. Na verdade, eu acho que tudo que eu colhi na minha vida foi porque eu semeei, né? Porque é o que a gente falou ali dentro, né? Que a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, eu joguei sementes que deram ordem para o meu futuro. Né? E hoje eu estou tentando não fazer isso, principalmente com meus filhos. Né? E a gente vive no mundo do fast food, no mundo dos resultados rápidos, em que se a gente for parar para pensar naquela história que Jesus fala, né, que aquele que segue a minha palavra assemelha-se a um homem que edificou sua casa sobre a rocha, mas aquele que não obedece, né, o que edificou sobre a areia. E trazendo para os dias de hoje, a nível de capitalismo selvagem que a gente tem vivido, quem semeia sobre a areia, aos olhos de muitas pessoas hoje, é o sábio. Porque semear sobre a areia é muito mais, edificar sobre a areia é muito mais fácil, é mais rápido. Em termos de produtividade, você chega ao resultado muito mais, de uma forma muito mais rápida, né? mais intensa e rápida. Então, o cara que está fazendo isso aos olhos do ignorante, ele olha para esse cara e acha esse cara bonito, acha esse cara sábio, acha esse cara inteligente, né? E na verdade, eu acho que as pessoas não estão gostando muito de passar pelos processos. Eu mesmo não tive a oportunidade de que alguém me ensinasse isso mais cedo. Então, eu não passei pelos processos, eu fui direto para o fim, né, e comecei pelo fim e tal, e até hoje tem muitas coisas a serem resolvidas ainda, para mim, né, e eu vejo assim que isso tem acontecido, né, as pessoas acham que chegar ao resultado rápido, é isso que faz uma pessoa bem-sucedida nesse mercado que a gente vive, mas eu tenho plena convicção hoje que o processo, ele vai... talvez até comparando com as provações que você citou antes, ele vai me ensinar muito mais coisas, né, do que chegar rápido no resultado. E é isso que eu passo para meus filhos, para eles valorizarem os processos, que eu não tive a oportunidade que alguém me ensinasse isso mais cedo, mas que eles hoje têm alguém que ensina, que eu tento dentro do que eu posso, mas valorizar os processos, porque eu creio que no processo tem muito mais... sabedoria para que o fim seja mais estável e duradouro do que de repente fazer para a gente encerrar então aqui esse bate-papo, qual é a palavra que você, a partir dessa experiência que você teve, né, essa trajetória que você teve de vida, olhando para trás hoje, olhando para tudo que aconteceu, e aqui hoje, né, você está nesse momento específico de vida, o que você diria para todo mundo que está aqui hoje, né? A gente, como eu falei no início, a gente tem pessoas aqui de todo tipo, né? A gente tem pessoas de religiões diferentes, a gente tem de idades diferentes, histórias diferentes, situações diferentes, né? Casados, descasados, gente para casar, gente que não quer casar, gente viúva, gente, né, enfim, que mora sozinha, gente que mora com filho, gente que mora com a mãe, gente que mora com o marido ou a esposa, enfim, tem todo tipo de gente aqui. Né? Ouvindo tudo isso que a gente compartilhou hoje, aquilo que Tiago diz ali, sobre a questão da cobiça, de ser tentado e de tomar cuidado com essa questão, com a sua história de vida, o que você, a partir do que você viveu e passou ao longo da vida e hoje experimenta, o que você diria para
as pessoas enquanto famílias aqui hoje, para viverem o quê? Né? O que você acha que é importante vivenciar na experiência familiar aqui? O que você colocaria assim, do seu coração? Eu acho que o mais importante é haver amor e perdão dentro da família. Que acho que isso, eu tenho algumas experiências com amigos meus e as pessoas estão muito intolerantes umas com as outras, e aí cada vez fica mais difícil de resolverem os problemas caseiros. A pessoa, como você falou, consegue ser simpática com o porteiro, com o motorista do ônibus, com o padeiro, mas não consegue, às vezes, dar um bom dia para a esposa dentro de casa. Então, um pouco mais de amor e perdão, né? E viver, eu acho que o que Jesus ensinou para a gente, né? Que eu creio que a instituição família, eu tenho convicção que ela foi criada por Deus. Mas eu também deixo bem claro, Clinton, que como o próprio Tiago fala, as tentações elas têm a ver com aquilo que a gente já deseja, aquilo que já está dentro da gente. E eu creio que hoje, o que muitas pessoas, como você falou aí da questão das outras igrejas, da visão neopentecostal e etc., que dizem que acusam o demônio, né? Porque é fácil botar a culpa no demônio, quando na verdade é o nosso caráter que precisa ser trabalhado. E trabalho no caráter gera dor, o problema da abstinência, de você dizer não para aquilo que desagrada a Deus. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada dia após dia, através das disciplinas espirituais, da busca intensa por Deus, etc. Você ter amigos que te levem para esse lugar e que te apoiem no momento que você está caído e precisa. Então, eu acho que, eu falo sempre isso para o Clinton e para o Benjamin, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, sem uma mão estendida para te ajudar, é impossível uma igreja sobreviver. Desde a época da igreja primitiva foi assim. Eu não vejo como a gente sobreviver sem amor e sem compaixão, sem misericórdia, sem perdão. E principalmente dentro das famílias. A gente precisa ter isso, e eu não vi muito isso, né? Teve momentos na minha família que eu vi muita guerra, né? E eu não tive um padrão a ser seguido aos meus olhos no início. Depois a coisa melhorou, mas eu acho que é isso. Eu não tenho, acho que nenhuma outra palavra a não ser isso aí. Beleza. Muito bom, Kiko. Obrigado aí da sua presença. Palmas aí pro Kiko aí, gente. Participação. A gente está querendo dar nessa série sempre uma conotação muito prática, de trazer não apenas o conceito do Evangelho para a família, mas também a situação prática. E aí eu fiz questão de trazer, né, duas situações distintas. A gente trouxe na semana passada o exemplo de um casal há 48 anos juntos, vivendo com uma trajetória de uma maneira. Hoje a gente já traz o Kiko com uma outra trajetória, um outro caminho, um pouco mais tortuoso, mas estão aqui juntos, né? E o que é maravilhoso da gente falar sobre essa coisa da família é que Deus restaura as famílias. Deus redime a sua história, a minha história, não importa a tortuosidade do seu caminho. O que importa é que hoje você está aqui e está tendo a oportunidade, o privilégio de ouvir essa palavra e dizer que Deus vai restaurar a sua família. E o caminho pode ser diferente. A questão não é olhar para trás e ver o quão torto é o caminho. É olhar daqui para frente. É por isso que a gente tem na Bíblia aquela expressão, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Porque se você olha para frente firme, por um ponto você vai reto daqui para frente. Não importa se você veio torto até o momento em que você chegou, né? O ponto de chegada é mais importante do que o ponto de partida. Então é muito importante a gente ter essa compreensão, e esse é o objetivo da nossa série aqui sobre família. Muito bom, Kiko, estar com você aqui. Você é uma prova viva do poder do Evangelho, de como o Evangelho ele restaura as pessoas no seu momento de vida, na situação real, e você está aqui hoje para mostrar isso aí para a gente, com o seu testemunho aqui. Muito obrigado por você ter compartilhado um pouquinho da sua história com a gente. Tá bom?